lá daqueles lá, pegou O conversão. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar. A partir de agora você ouve o programa Desperta Brasil. Na defesa da verdade, da fé, da coragem e do amor. Na direção e apresentação do missionário e pastor Alfredo Lante. Desperta. Muito bem, queremos saudar os nossos queridos e amados com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, agradecendo ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade de podermos aqui estar falando do seu amor, da sua graça e do seu poder e fazer com que chegue até os ouvintes esta palavra e que cada um de nós possa se conscientizar cada vez mais que precisamos constantemente da presença de Cristo em nossa vida. Assim também agradeço ao pastor Alfredo, que nos abre essa oportunidade de estarmos aqui diante desses microfones para transmitir esta mensagem. Trago junto comigo a missionária Maria, que vai estar dando a sua saudação, e também o meu filho César. E vamos estar louvando o Senhor.
Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar cantando? Nós vamos iniciar um louvor. Qual é, César? Glórias a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Missionário podem estar fazendo a oração esta noite e já vamos seguir então no louvor, já saudando as pessoas que estão na sintonia na programação e que nos aparece aqui na tela, né? Vamos lá, está conosco o Jair e a Leonice de Oliveira, também a Jaciane Rios, lá de Rondônia, também a Isolde Weber, está nos sintonizando, Mabel Dutra, também a Karine Nardino, a Renita Miller, lá da Argentina. Grande abraço então para esse povo maravilhoso, esses irmãos que estão na sintonia da programação. E assim que passar aqui nós vamos, né, a Viviane Alberto também está nos assistindo. Vamos, com certeza o povo vai começar a sintonizar. Eu já pedi para o irmão Alfredo ali para ele passar assim verbalmente, né, o endereço aqui para o pessoal. Às vezes não se pega aqui no aparelho, mas eu gostaria que o irmão, não sei se tem condições de dar ali o endereço assim para nós passarmos. César, contigo. César. Esse é o link. No verso dela também diz ali. HCJB Maranata, o link, clicando abre a página. HCJB Maranata, minha rádio FM.
Em breve nós vamos colocar também aqui no chat, aqui nos comentários. Nós vamos pegar o link e vamos colocar ali, fica mais fácil para... Beleza, aí o pessoal copia, né? Clica em cima. Isso aí. Missionário, pode? Muito bem, para nós é um privilégio podermos estar mais uma vez aqui, né, pela segunda vez, e que Deus possa abençoar o irmão, e que essa rádio seja para muita bênção para muitas pessoas, né, que vão ouvir a palavra do Senhor, que vão ouvir os louvores, e eu tenho certeza que vão ser abençoados. Oramos nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença. Queremos agradecer, ó Pai querido, pelo milagre da vida. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, agradecemos a família que o Senhor nos deste. Muito obrigado, meu Deus. Agradecemos, meu Pai, o tempo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade mais uma vez de poder levar a palavra, de poder louvar o Teu santo nome. Te agradeço, Paizinho querido. Abençoa, Senhor amado, cada um que vai ouvir essa live, cada um que vai ouvir, Senhor, essa programação, que seja tocado com a Tua santa mão poderosa, que tudo que tiver, todo problema, que possa ser curado, que possa ser abençoado, que possa ser libertado de todo mal. Em o nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Também nosso abraço, saudação a Eraci Kronbauer, nos assistindo lá de Novo Machado. Muito bem, César. Pode ser conversão, né?
louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Foi na cruz que o nosso Senhor e Salvador deu a sua vida para nos salvar, para que novamente tivéssemos acesso ao Pai Celestial, tivéssemos acesso ao nosso Deus, tivéssemos acesso à vida eterna ou à salvação, porque sabemos todos que o homem estava destituído do reino de Deus. Mas pela morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi abertas as portas para que novamente nós pudéssemos nos achegar a Deus. Por isso, viver sim o tempo da graça, mas nunca confunda a graça com a liberdade para a libertinagem. A graça, sim, é a liberdade para vir a Cristo, de nós chegarmos diante dele, nos arrependermos e de coração contrito, realmente chegar diante dele, confessar nossas falhas, nossos erros e pedir para que ele nos conceda o perdão e assim também nos conceda a oportunidade de estar com ele e ele em nós, para que nós possamos fazer a sua obra e para que nós possamos proclamar o seu Evangelho. Glórias a Deus. O próximo hino que nós vamos cantar é Fazendo Missões. Deus, Ele não quer que sejamos covardes para fazer a sua obra. Eu ouvia o nosso pastor, companheiro, no sábado passado, que nós falávamos aqui, que muitas vezes, sim, as pessoas tentam se acovardar diante de falar a verdade, preferem ficar com amizade
do povo, de alguma pessoa próxima, enquanto deveriam de se preocupar em manter aquele amigo fiel que é Jesus Cristo em sua vida. Por isso nós não podemos tentar agradar os homens. Podemos até tentar de certa forma, mas não em detrimento à palavra e não em detrimento à causa espiritual. Nós devemos sim ter coragem, nós sim não podemos nos acovardar, nós precisamos falar a verdade. Isso às vezes, como eu já falei, às vezes causa dor, às vezes momentaneamente é algo que a pessoa fica até um pouco intrigadas conosco, elas ficam não gostando muito de nós, mas isso não é o que nós devemos nos preocupar, porque o apóstolo Paulo também disse: se eu ainda estaria para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. E como quero ser servo de Cristo, eu tento agradar ao máximo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você receba essa palavra e para que você também seja aquele que vai ser amado por Cristo, vai ser carregado nos braços de Cristo e vai alcançar aquilo que todos nós aqui angariamos, todos nós procuramos, que é a salvação e a vida eterna. Então, às vezes as palavras são duras. Mas o pastor podia ter evitado de falar aquilo lá. Não, o pastor não tem que evitar de falar aquilo que é verdade. A verdade, ela sempre vai nos libertar. A verdade, ela é uma verdade hoje, ela é verdade amanhã, semana que vem, ela é a verdade mês que vem, ano que vem e eternamente. Portanto, quando nós falamos uma mentira, ela pode ter pernas curtas, como diz o ditado. Amanhã ou depois alguém pode descobrir, e aí como é que fica? Então, vamos realmente fazer pelo certo, pelo correto, pelo justo, porque a palavra também diz, pela justiça é que nós vamos fazer e herdar o reino de Deus, e pela justiça nós vamos ser chamados também filhos de Deus. Então, quando nós cantamos aqui, basta ser crente em Jesus, e poderíamos acrescentar algo mais, porque sempre se tem a acrescentar em uma frase, em uma palavra, podemos acrescentar, dizer ser crente em Jesus não é simplesmente crer que Jesus existe, porque isso, crer que Jesus existe, muitos, a maioria, crê, mas o crer é o crer e o obedecer. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Para você alcançar a tua bênção, você precisa crer e obedecer. E a própria obediência já é uma crença. Amém? Muitas pessoas dizem, né, pastor, mas eu creio em Jesus. Só que essa palavra crer, ela abrange um monte de coisa, né? Com certeza, né? Com certeza. Muito bem. Hoje a edição é 211, né? Isso. Eu acho que o pastor devia ter ficado com o microfone ali, né? Porque nós somos novatos, que devia ter ficado com o microfone para ele falar aqui. Dizer, a edição é número 211 aqui desse programa. Esse programa maravilhoso. Como é que é? Desperta Brasil? Desperta Brasil. É o que está aqui na bandeira. Não? Então, que maravilha. E o pastor já copiou aqui os aniversariantes. Mas depois acho que ele vai vir aqui, mas eu já vou adiantar. Eu já vou fazer um furo de reportagem aqui, os aniversariantes de hoje, né? Depois ele vai complementar. A Carla Regiane, né? Fernanda Júlia e Adelaide Just. E muito bem. Também esteve de aniversário no dia de ontem, então, o Moisés de Oliveira, o nosso tio Zeca, que ainda está internado lá no hospital. E pedimos para você que, quando em suas orações, suas petições, lembre do nome dele para que ele se recupere o mais rápido possível, possa voltar para a sua casa, onde ele está já quase um mês hospitalizado, né? Faz mais de 3 semanas, passou por 2 cirurgias, mas em nome do Senhor Jesus vai alcançar a vitória. Amém? Amém. Que tal nos cantar aniversário com Jesus para esses aniversariantes? Pode ser depois ou agora? Agora? Não sei. Pode ser. Vamos lá então, aniversário com Jesus. Hoje é o dia do seu aniversário.
Os parabéns então foi para a Carla, para a Fernanda, para a Adelaide e também para o Moisés. E para todos os aniversariantes da semana, né? Quem sabe a gente não tem nomes aqui, mas que sintam-se todos abraçados, homenageados e fortalecidos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Querido e amado, você que nos ouve nesta noite, queremos dizer para vocês que, como já falamos no sábado passado, falamos durante a semana, estamos vivendo em tempos muito difíceis, em que o anticristo vem preparando o seu terreno e com uma velocidade muito grande. Se nós simplesmente relaxarmos, se nós simplesmente cruzarmos os nossos braços, nós vamos ser pegos, não de surpresa, porque nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Ele virá e que já tem seus adeptos, já tem os seus discípulos nesse mundo, e que nós vamos depois, quem sabe, lamentar. Vai haver choro, ranger de dentes, lamentações, e por isso nós devemos sim nos engajar
Devemos sim trabalhar, devemos sim colocar em prática o Evangelho do Senhor. Como vamos fazer isso? Nos unindo cada vez mais. Nos unindo. Tomar, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, a convite do nosso irmão, que nós não somos da mesma denominação, mas nós somos do mesmo Jesus. Aleluia. Uma denominação religiosa não vai dar salvação para ninguém. Por isso nós precisamos nos concentrar. Nós precisamos realmente começar a nos unir e buscar o conhecimento. Ver se nossos líderes espirituais estão nos ensinando, ou no que concerne a palavra de Deus, ver se eles estão realmente nos dando instruções para que nós possamos aprender de como viver. Porque eu falava durante essa semana, uma live, que poderiam existir 3 tipos de pessoas, como Jesus falou a João, na ilha de Patmos. Não me falha a memória, né, pastor? A ilha de Patmos, é isso mesmo, sim. Falou em Apocalipse, tomara fosses frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. E eu quero insistir nessa questão da mornidão. A mornidão espiritual é dizer, para mim tanto faz. A mornidão espiritual é aquela, eu não estou preocupado com as coisas. Faça a tua parte. Se você não louva, se você não canta, se você não prega, cada um tem um dom, cada um tem uma coisa a fazer. Colabore de outra forma. Nós estamos precisando. Quem faz o trabalho precisa. Aqui o irmão está implantando aqui uma rádio. Essa rádio já está em funcionamento, mas vai aprimorar, vai melhorar, ela vai se tornar uma rádio-TV. Ele precisa. Muitos dizem assim, poxa, mas quando nós falamos em dízimo e oferta, irmão Alfredo, eles dizem assim, os pastores pedindo dinheiro. Não. Nós temos o nosso salário, nós temos o nosso trabalho, como dizia o apóstolo Paulo, viver de construção de tendas. Ele não cobrava o trabalho dele, nós não cobramos também. Mas a obra em si ela precisa, porque nós precisamos melhorar os nossos aparelhos. O mundo melhora. O mundo procura adentrar no teu lar de diversas formas. Ele te traz novidades todos os dias. Nós precisamos levar para você o que realmente interessa, a vida. Ah, mas eu estou vivo, pastor. Sim, você está vivo, mas às vezes para Deus você pode ser considerado um morto ambulante. Porque existem pessoas que pensam que estão vivas, mas diante de Deus o quadro é outro. Então ajude, faça alguma coisa pela obra de Deus. Se você não exerce nenhum outro dom dentro do trabalho, dentro da tua congregação, ajude. Ajude financeiramente para que as pessoas possam divulgar a palavra de Deus. E possam proclamar esse evangelho aos 4 cantos para que Jesus volte e leve a sua igreja. Porque a grande tribulação virá. Cedo ou tarde ela virá. Nós sabemos que ela virá porque é bíblico. E oxalá que nós possamos, quando Jesus voltar, subir com Jesus e não ficar para a grande tribulação. Aliás, algumas tribulações elas já estão acontecendo e vão acontecer ao longo do tempo, até a chegada, até a volta de Cristo. Mas tem uma que vai ser muito pior e depois vai ser tarde. Então vamos nos acordar para o Evangelho. Buscar o conhecimento. Nos aproximar daqueles que falam e pregam a palavra de Deus e não que fazem propaganda de uma denominação. Nós queremos propagandear Cristo Jesus. Nós queremos anunciar Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e o Salvador. O seu Evangelho é a doutrina pela qual nós devemos nos orientar. É a ideologia pela qual nós devemos seguir. Mas nós vamos cantar em Meu Deus, por tudo está. Daqui a pouco já vamos ler a palavra de Deus.
a igreja do Senhor. E aí eu vou convidar o irmão para que ele sentar ao meu lado aqui. Hoje eu vou fazer a leitura da palavra, nós vamos dialogar um pouco. Isso que não pode fazer duas coisas, mas tá bom. Só fazer uma participação então. Nós vamos fazer um louvor de adoração, assim, para que você prepare seu coração para receber a palavra de Deus, né? Com certeza as mensagens que aqui cantamos também são, elas estão em consonância com a palavra de Deus. É uma evangelização, mas que você prepare seu coração, né? Então agora nós vamos estar fazendo esse louvor, que é a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor somos nós, aqueles que realmente estamos salvos em Cristo, que trabalhamos para que mais pessoas também sejam salvas em Cristo. Então essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é suave por nós, é suave por nós, como uma flor. A igreja do Senhor é suave por nós, é suave por nós, como uma flor. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Bem, o fone ficou um pouco longe aqui de mim, mas vamos ver aqui, está conosco também o Paulo Saito, né? Nos assistindo lá da cidade de Montenegro, com certeza, né? Então, um grande abraço ao Paulo Saito, também aqui a Trava Schendel, né? Nos assistindo. Deus abençoe esses nossos irmãos aí, né? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, capítulo 3. Para você. Vamos ver se consigo ser sucinto aqui no raciocínio, na meditação da palavra de Deus, para que nós não fujamos do horário aqui, né? Temos um horário estipulado também, para a honra e glória do Senhor, queremos fazer dentro da vontade do Senhor. O livro do profeta Jonas, capítulo 3, nos diz o seguinte: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Poxa lá, preste atenção nessa palavra, né? Já falamos até sobre arrependimento nessa noite.
Espírito Santo dirige, nós falamos, e certamente teu coração está preparado pelo Espírito Santo de Deus para receber a palavra de Deus. Diz a palavra: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos amados, nós poderíamos pegar qualquer um dos versículos aqui para nós fazermos uma meditação da palavra e trazer para os nossos dias, e trazer muitas vezes para comentários humanistas que se ouvem muitas vezes. As pessoas têm até por ditado dizer, pastor Alfredo, Deus não é homem para se arrepender, mas em determinado momento Deus se arrependeu. Deus já tinha feito ou determinado uma sentença para os ninivitas. Eles já estavam sentenciados. Por quê? Pela sua corrupção, pelas suas abominações, por tudo o que de errado faziam na vida. Então veja que quando iniciando esse texto aqui, no capítulo 13, veio a palavra do Senhor a segunda vez, porque ele já tinha vindo uma vez, essa palavra do Senhor a Jonas. Foi quando Jonas fugiu, mas nós não vamos entrar nesse pormenor aqui. Quando Jonas fugiu, tentou fugir para outro lado, querendo se escapar do trabalho ou daquela incumbência que Deus tinha lhe dado como profeta, que fosse e entregasse. Então isso aqui só faço esse comentário para dizer que nós, como pastores, às vezes somos chatos para muita gente, mas nós não podemos querer fugir daquilo que Deus nos outorgou que fizéssemos, que é pregar a sua palavra. Ele também nos outorgou sermos o sal da terra. Às vezes esse sal incomoda, às vezes toca em feridas, às vezes toca em cortes abertos e toca na carne, e aí o sal incomoda. Outras vezes também a luz incomoda, como nós também somos chamados para ser a luz do mundo, também incomodamos como luz. Ofuscamos os olhos de muita gente que tem os olhos não espirituais, mas carnais, para olhar somente para o lado carnal e não para o lado espiritual. E ele diz a Jonas: levanta-te, porque certamente ele estava acomodado. Essa palavra levanta-te, ela é citada por diversas vezes na Bíblia, chamando a nossa atenção. Esse levanta-te não quer dizer literalmente que você esteja sentado ou deitado. Levanta-te quer dizer que você precisa agir, você precisa ir à batalha. Então ele diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, pregar contra a cidade. A pregação que eu te disse, que a cidade será subvertida. Mais 40 dias e a cidade será subvertida.
Às vezes penso eu que Deus tem ouvido e escutado as orações dos justos, daquelas pessoas que fazem a sua obra e tem protelado a volta de Jesus para buscar a igreja. Para ver se ainda há alguns que se arrependam. Para ver se ainda há alguns que aceitem a palavra. Então, através das orações, quem sabe Deus tem retardado a volta do seu filho. Nós não podemos, são desígnios de Deus que nós não podemos ter um discernimento correto a respeito. Mas às vezes creio dessa forma. Que nós, quando oramos, sempre pedimos Deus, para que aquela pessoa ainda se salve. Que aquele meu amigo ainda encontre Jesus. Que aquele meu compadre lá encontre a salvação. Que aquele meu cunhado, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele meu colega de trabalho. Quantas vezes nós incluímos em orações pessoas que nós conhecemos, e até algumas que nós não conhecemos, mas que às vezes a gente fica sabendo por determinado meio de comunicação, coisas que as pessoas estão em dificuldades. Então a gente coloca em oração e pede a Deus que essa pessoa alcance a salvação. Senhor, para que essa pessoa realmente possa quebrantar seu coração e ainda te aceitar como o Senhor de sua vida. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aí nos diz no versículo 5 que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Os homens creram. Oxalá, pastor Alfredo, que os homens crescem. Que os nossos ouvintes todos crescem. Que as pessoas com as quais nós falamos acreditassem que realmente Cristo voltará buscar a sua igreja. Porque nem nisso muitos acreditam. Que eles acreditassem que Jesus veio para nos dar uma oportunidade. Que Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por todos nós. Ele deu a sua vida por nós. Mas os ninivitas, aqueles creram. Eles creram porque acreditaram no profeta que veio entregar a mensagem de Deus. E eles então proclamaram o jejum. Meu irmão, quem sabe você nunca fez um jejum na sua vida? Quem sabe você está até meio alheio a essa questão do jejuar? Quem sabe você ainda não aprendeu de que forma você deve jejuar? Existem maneiras diferentes de jejuar. Mas antes de tudo isso, seria muito importante você abrir mão de uma coisa que mais atrai o homem para o lado negativo, que é a sua própria concupiscência carnal. Quando você conseguir abrir a mão desta concupiscência carnal, a partir daquele momento, você já começa a fazer um jejum. Você começa a fazer um jejum de algo que às vezes você está acostumado a fazer e que a sua carne já exige de ti. Ao levantar pela manhã, esta carne já está exigindo isso. E assim sucede o dia e a noite adentro. É um excelente começo. Além do jejum, que nós conhecemos, que é também o jejum do alimento, para nós pensarmos, refletirmos, pensarmos de que maneira nós estamos agindo, por que nós muitas vezes murmuramos. Às vezes nós murmuramos porque isso aqui não está bom, aquilo ali não está gostoso que chega, isso aqui não, enfim, está muito alto o preço.
todas essas situações, nós mais murmuramos do que agradecemos, ao invés de nós muitas vezes dobrarmos os joelhos e agradecer. Nós não nos reverenciarmos a Deus e agradecer que nós temos abundância de alimentos e que nós temos aonde buscá-los, basta nós trabalhar, basta nós realmente fazer por justiça de termos esse pão de cada dia em nossas vidas. As pessoas esquecem que existe uma sentença da parte de Deus, desde Gênesis, quando Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isto é uma sentença. Deus não falou simplesmente por falar. É uma sentença que se nós queremos nos alimentar, comer, desfrutar das coisas, precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo também diz, quem não quiser trabalhar, que não coma também. Claro, nós sempre reconhecemos que existem pessoas que têm dificuldade, quando é dificuldade física, problemas de saúde, aí os que têm condições de ajudar, têm por obrigação de ajudar, devem ajudar. Mas quando a pessoa é sã e ela não quer trabalhar, aí é bom que medite e leia a palavra de Deus e entenda e compreenda que nós não podemos viver na ociosidade e querermos desfrutar da bonança. Então esses homens vestiram-se de pano de saco, que é uma outra referência, que é se vestir de pano de saco. Muitos não têm entendimento do que seria essa palavra pano de saco, mas o pano de saco quer dizer humildade. Precisamos nos humilhar. Nós não podemos querer estar acima dos demais filhos de Deus. Nós precisamos entender que todos nós, de certa forma, somos falhos e todos nós temos, sim, muitas vezes, fraquezas. Nós temos vulnerabilidade em vários aspectos da nossa vida, Então nós precisamos saber nos humilhar. E foi o que aquele povo fez. Mas também ele disse que seria desde o maior até o menor, porque para que já os pequenos também fossem instruídos. E o maior também aqui quer dizer que era alguém que estava sendo superior naquele local, naquele lugar, naquela nação, ou naquela cidade chamada Nínive. Porque a palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono. Vejam bem, começou por ali. Ele levantou-se do seu trono, porque ele teve que reconhecer que ele não poderia estar acima de ninguém. Levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, quer dizer, as vestes reais, aquela veste que você pensa às vezes que você é soberano, que você está sobre os demais, está acima dos demais, que você está acima dos outros. Essa veste, muitas vezes, nós precisamos nos despir dela e nos vestir de pano de saco, com humildade, e tirar essas vestes reais. E assentou-se sobre cinza, que quer dizer, lamentou, que o que estava acontecendo. Que exemplo maravilhoso que este rei de Nínive deixou aqui, e que palavra maravilhosa do profeta Jonas para nós. Oxalá que aceitassem os nossos principados, as nossas autoridades, os nossos governantes, olhassem esta palavra como um exemplo. Sair do trono, vestir-se de pano de saco e sentar-se sobre as cinzas e dizer o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ensinando, o que nós queremos deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e as futuras gerações, tataranetos, seja lá quantas gerações forem. Essa palavra, ela deveria ser como algo obrigatório de estar no gabinete presidencial, no gabinete de um senador,
no gabinete de um governador, no gabinete de um prefeito. Para ele olhar e ver que quando as coisas estão acontecendo ao nosso redor, que há alguma coisa que está errada, sim. Porque se nós somente fizermos o bem, jamais o Pai permitiria que o inimigo nos atacasse. E os ataques satânicos, elas são por permissão de Deus. Por quê? Porque o povo negligencia a palavra de Deus. Porque o povo muitas vezes se afasta de Deus, ao invés de ir ao encontro de Deus. Então ele fez essa proclamação e divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: todos os homens e animais, e aqui ele inclui todos, passam então a praticar isso que eu aqui estou determinando. Claro que podemos levar como uma alegoria, mas também devemos levar como algo sério isso que nós estamos falando aqui. Que seria exatamente isso que a palavra quer nos transmitir. Ser crer, praticar o jejum, nos vestir do pano de saco e também reconhecer e nos colocar em meditação para ver por que as coisas estão dessa forma. Essa palavra poderia estar incluída lá no Evangelho. Melhor, poderia, mas ela está. Porque o próprio Senhor Jesus fala. Assim como Jonas, ele cita o profeta Jonas. E pelo simples fato de Jesus citar o profeta Jonas, ele já está avalizando o que o profeta escreveu aqui. O que está escrito nesta palavra. Então é a veracidade da palavra nos instruindo de que forma nós devemos agir se nós queremos angariar o perdão de Deus. E nós queremos escapar do castigo. Por quê? Diz o rei, quem sabe se ele se voltará, ou quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O próprio rei aí já teve um discernimento, já teve um entendimento, e já passou a ser ele um pregador da palavra de Deus. E como o povo aceitou, como o povo viu, o que foi que aconteceu? Que maravilha! Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Que Deus possa nos iluminar, que Ele tenha misericórdia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque hoje nós temos que nos dirigir a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e através dele que as nossas petições cheguem também ao Pai. Que Ele possa ter misericórdia do povo, ou de uma nação toda, ou do mundo todo, como nós ouvimos o que está acontecendo por esse mundo afora. E que estes reis possam receber essa palavra. E que realmente possam passar a crer. Muitas vezes nós nos perguntamos, como seria maravilhoso se o próprio Senhor Jesus estaria aqui, diante dessa câmara pequena que está aqui, ou de outras câmeras, ou na TV, falando. Mas o povo esquece de que o que nós falamos aqui é a palavra dele. Nós não estamos falando nada de nós, de nossa palavra. Estamos falando a sua palavra, estamos divulgando o seu evangelho. Então é como se ele mesmo aqui estivesse. Por isso ele deixou o Espírito Santo e concedeu o dom para que nós transmitíssemos, para que nós divulgássemos. Quando nós cantamos hoje que não podemos nos acovardar, eu repito, é exatamente por isso que nós somos perseguidos, mas nós não somos derrotados, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Assim, quero encerrar essa palavra, pastor Alfredo, e lhe convidando para vir aqui, ainda para dar o toque final aí para nós encerrarmos essa programação.
em o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Agradecido por essa palavra que Deus tem trazido ao coração do seu servo. Eu fiquei o tempo todo meditando, ouvindo a palavra de Deus. Creio que é muito bom e o melhor lugar que nós podemos estar é na presença de Deus. Na presença de Deus, nós não temos tristeza. Amém. Nós temos emoções. Mas sentimos o fluir do Espírito Santo de Deus em nossos corações. E tenho certeza que com Jonas, como o próprio pastor ilustrou ali, que o próprio Jesus ele cita Jonas em vários lugares da Bíblia. Ele cita em Mateus, capítulo 12, quando Jesus estava no templo pregando, creio que é um dos antros na construção em Jerusalém, no templo, pelo Herodes o Grande, tudo de mármore, e Jesus estava ali pregando, e ele disse: nenhum sinal será dado a vós, a não ser este, que Jonas estava 3 dias no ventre daquele peixe. Assim também o Filho do Homem perecerá por 3 dias no seio da terra. Então tudo que foi falado aqui nesta noite, nós aprendemos. Vamos sair daqui fortalecidos e abençoados, e que nossos ouvidos e entendimentos espirituais possam ser abençoados por Deus, pelo seu Espírito, porque a obra não é nossa. Somos pequenos vasos de barro fragilizado, mas quando nós cremos imensuramente na graça poderosa de Deus, somente quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que possamos falar dele. O Espírito Santo de Deus ele não habita em templos feitos pela mão do homem. O templo do Espírito Santo, o habitar dele é o coração do ser humano. E isso é bem legível, é bem visível em nossos dias de hoje. Como o pastor Link mencionou, os jovens são avarentos, são amantes das suas próprias paixões, levados pela cobiça da própria carne. Carne é o mundo, o pecado. Precisamos negar a carne, negar o eu, o medo, o ódio, a inveja, a ganância. Tudo aquilo que o mundo oferece não vai te satisfazer por muito tempo. O diabo, tudo que ele oferece para nós é uma noite de prazer no álcool, uma mão cheia de drogas. Mas o que Satanás não faz é mostrar o resultado das escolhas que ele oferece. E eu creio muito em Deus, que Deus vai usar grandemente a família Link, como o César está aqui hoje com a sua gaita, louvando, cantando louvores com alegria. Isso para mim demonstra, é uma motivação. A redenção para nós está bem próxima. Claro que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A Bíblia nos revela isso. Mas vamos ver a manifestação das trevas. Isso nós vamos ver. E aí vai ser um dos maiores avivamentos espirituais da igreja de Cristo aqui na terra. Tá? Nós vamos ver. O anticristo, ele vai se manifestar. Mas a igreja de Cristo não tem nada a ver com o anticristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pregar. E enquanto nós tivermos a ousadia e a coragem de pregar, Satanás vai ficar quietinho ouvindo as pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando nós somos cidadão celestial, quando nós temos a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, o autor da nossa vida, o consumador da nossa fé, a nossa fé motivada pela esperança. Claro que Jesus vai vir e vai governar toda a terra. Vai governar toda a terra, começando por Jerusalém. Essa é a nossa fé e esperança. Aí haverá paz e justiça para todos nós. Porque a palavra de Deus, ela diz: o sol da justiça brilhará sobre o justo, e o justo viverá pela fé. Nos tempos finais que nós temos, nesta noite, para mim foi gratificante, abençoado. É maravilhoso se alimentar ouvindo a palavra de Deus, né? E nós queremos chegar no final dessa programação. Eu quero ouvir mais um louvor desse trio tão maravilhoso. Eu quero somente aqui agradecer ao convite feito ao meu amigo, né? Já foi patrão nosso uma vez, né? Nós trabalhamos, uma vez para ele chegar no fim da semana
ele fazia o cheque para nós e eu, poxa vida, estou recebendo mais do que eu mereço, né? A gente trabalhava só das 5 às 9, quando vê ele dava um cheque tanto. Eu falei, mas esse aqui não é certo? Daí o link, não, isso é os teus honorários, né? Então, seja você também um homem que abençoa. Tuas mãos servem para quê? Para abençoar. Mãos que servem. Servir as pessoas. Porque o chamado que nós temos não é para ser senhores, mas para servir. Porque se nós acharmos que somos senhores, então estamos fracassados. O ministério de Cristo estaria fracassado. Nós temos que servir, trabalhar e dotar o Evangelho de Cristo em nossas veias, quando nós clamamos por Ele e pelo seu nome, aonde Jesus é pregado, o deserto começa a florescer. É muito gratificante e pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Isso é muito importante e muito bom. Eu quero agradecer a todos os ouvintes participantes do programa do Projeto Desperta Brasil, a sua edição de número 211. Quero também agradecer a Igreja Restauração em Cristo, situado na rua José Bonifácio, diz aí? 1840. Então que pessoas venham à igreja, venham adorar o Senhor, venham louvar. É na casa do Senhor, é no templo do Senhor que Isaías correu. Todos os outros profetas correram para o templo, buscaram a sua face, fazer a vontade do Pai, se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Muitas vezes a cobiça, muitas vezes a coisa tão, eu sou crente, eu sou crente. Precisamos tomar cuidado disso. Se nós assumimos essa palavra, estamos assumindo uma responsabilidade diante do trono da graça, entrarmos com confiança, então podemos ter a certeza, a convicção. Vamos ouvir mais um louvor e espero que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Enquanto eles estão chegando aqui, eu quero ainda mandar uma saudação para a Vale Krieger, lá de Horizontina, a Dalila Krieger, o Rudy Herzog, da Argentina, também o Egon Zaider, me parece que agora reside no Conduro, mas era no Machado. Lídia de Souza, Horizontina, Terezinha Schmidt também lá de Machado, a Noeli Link, aqui não botaram o endereço, né? Então que Deus abençoe esses nossos queridos e amados que sempre ouvem as nossas lives e como eu disse para vocês, né? Agora vocês têm o endereço aqui da rádio, né? Nos sábados à noite aqui o irmão tem a programação e quais os outros dias, irmão? Às quartas-feiras. Então tá. Então que Deus abençoe esses nossos irmãos aí que estavam na sintonia, né? E ainda estão, provavelmente, na sintonia. Qual é o louvor, meu senhor? Talentos